Bem-vindos, amantes do desconhecido, a mais um mergulho profundo nos maiores enigmas da humanidade. Imagine por um momento um livro que ninguém consegue ler. Um texto tão indecifrável que em mais de 600 anos, nenhum estudioso, nenhum linguista, nenhum criptógrafo conseguiu desvendá-lo por completo. Esse é o manuscrito Voynich, considerado o livro mais misterioso do mundo. Feito de pergaminho fino, com desenhos que parecem desafiar a própria realidade, ele foi descoberto em 1912 por um comerciante polonês e desde então tem atormentado e fascinado as mentes mais brilhantes. Mas o que ele esconde? Seria um código para um conhecimento proibido? Uma enciclopédia medieval de segredos? Ou quem sabe um embuste histórico? Hoje, vamos viajar por cada página, cada ilustração e cada teoria que o cerca. Prepare-se para questionar tudo o que você acha que sabe sobre os mistérios do mundo. Nossa jornada começa com Wilfrid Voynich, um comerciante de livros antigos que encontrou o manuscrito em 1912 em uma escola jesuíta na Itália. Ele imediatamente percebeu que não se tratava de um livro comum. A capa envelhecida escondia um tesouro enigmático. 240 páginas escritas em um idioma que ninguém conseguia entender, com símbolos que não pertenciam a nenhum alfabeto conhecido. As páginas também traziam ilustrações detalhadas de plantas nunca vistas, diagramas astrológicos, figuras humanas e muito mais. Seria um grimório, um manual de alquimia? Ninguém sabe ao certo. Antes de chegar às mãos de Voynich, a história do manuscrito é nebulosa. Acredita-se que tenha passado pelas mãos do imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, um conhecido entusiasta do ocultismo. Ele teria pago uma fortuna para adquiri-lo, acreditando que o livro havia sido escrito pelo filósofo medieval Roger Bacon. No entanto, as origens do manuscrito permanecem incertas. Em que circunstâncias ele foi criado? Quem teria escrito aquelas palavras enigmáticas? Seria um código secreto destinado a proteger um saber perigoso ou oculto. Além disso, o manuscrito possui características que deixam os especialistas ainda mais intrigados. As ilustrações são feitas com uma tinta especial, que foi comprovada ser compatível com materiais usados na Idade Média. As análises de datação por carbono revelaram que o pergaminho do manuscrito remonta ao período entre 1404 e 1438, o que descarta teorias modernas de falsificação e reforça a hipótese de que ele seja um artefato genuinamente antigo. Esses detalhes técnicos apontam para a possibilidade de que o manuscrito Voynich não é um simples livro com começo, meio e fim. Ele é dividido em seções que à primeira vista parecem temáticas, mas cujas finalidades permanecem envoltas em mistério. Seção Botânica. Essa seção contém ilustrações de mais de 100 plantas. Algumas são familiares, outras parecem ter saído de um sonho. Imagine uma planta com folhas que se entrelaçam de forma impossível ou raízes que se expandem como teias. Muitas dessas plantas não são identificáveis por botânicos modernos. Isso levou a teorias de que o autor do manuscrito teria criado plantas fictícias ou codificadas. Seriam elas parte de uma farmacopeia secreta ou o resultado de um estudo medieval de flora alucinógena? Seção Astronômica Astrológica. As páginas repletas de diagramas celestes e signos do zodíaco levantam muitas questões. Estariam essas ilustrações relacionadas a mapas astrais usados para rituais? Ou seriam meros estudos astronômicos codificados? Alguns pesquisadores acreditam que o manuscrito descreve movimentos celestiais precisos e alinhamentos que supostamente poderiam influenciar eventos terrestres. Seção Biológica. Talvez uma das mais intrigantes, com figuras femininas imersas em líquidos, conectadas a tubos que se entrelaçam. O que poderia significar isso? Para alguns, é uma representação metafórica do nascimento e da vida. Para outros, está ligado a práticas medicinais ou rituais de cura. Há ainda quem defenda que as figuras femininas simbolizam práticas secretas de sociedades matriarcais antigas. Seção Farmacológica. Aqui o manuscrito exibe frascos e ampolas, como se fosse um manual para criar poções ou remédios. As receitas, se existirem, estão ocultas pelo código incompreensível, mas muitos acreditam que podem conter conhecimentos antigos sobre cura e saúde. Índice e páginas sem ilustrações. O manuscrito contém páginas com pequenas estrelas ou flores decorando parágrafos, como se fosse um índice ou notas. O que estaria listado ali? Seria o caminho para decifrar o código, uma chave para acessar todo o conhecimento oculto nas páginas anteriores. Desde sua descoberta, o manuscrito Voynich gerou uma infinidade de teorias, cada uma mais fascinante ou controversa que a outra. Teoria do código criptografado. Muitos especialistas acreditam que o manuscrito é um código que oculta segredos. Seria uma obra de espionagem medieval? Um texto escrito para proteger informações perigosas? Essa teoria tem ganhado força com o avanço da criptografia moderna, mas até hoje nenhuma solução foi encontrada. Teoria da falsificação medieval. Há quem diga que o manuscrito é um embuste, criado para enganar ou impressionar colecionadores ricos. O próprio Wilfrid Voynich foi acusado de criar o livro como uma farsa. No entanto, análises modernas descartaram essa possibilidade, comprovando que o pergaminho e as tintas são genuinamente antigos.
Teoria do guia médico feminino. Uma teoria recente sugere que o manuscrito pode ser um guia médico escrito por e para mulheres. As figuras femininas e referências a banhos e ervas medicinais reforçam essa hipótese. Mas sem uma tradução confiável, tudo permanece no campo da especulação. Teorias extravagantes. Alguns acreditam que o manuscrito descreve um mundo alternativo, uma civilização perdida ou até mesmo contatos extraterrestres. Seria o manuscrito uma mensagem deixada por uma civilização avançada ou um portal para um conhecimento além do nosso tempo? Outra teoria que ganhou popularidade sugere que o manuscrito Voynich pode ter sido criado como um exercício mental ou um desafio para os intelectuais da época. Alguns estudiosos especulam que o manuscrito pode ter sido concebido por uma mente brilhante para confundir e entreter outros eruditos, funcionando como um jogo de quebra-cabeças medieval, repleto de camadas e segredos a serem desvendados. Se essa hipótese for verdadeira, o Voynich pode ser o precursor dos complexos desafios de criptografia e quebra-cabeças que fascinam a humanidade até os dias de hoje. Um legado de mistério que atravessa séculos. Ao longo dos anos, inúmeros estudiosos tentaram decifrar o manuscrito Voynich, usando todos os métodos conhecidos pela humanidade. Desde a Primeira Guerra Mundial até os dias atuais, especialistas tentaram decodificar as palavras e frases contidas no livro. Muitos acreditavam que, com as ferramentas certas, poderiam encontrar padrões e desvendá-lo. Mas até hoje, os melhores criptógrafos do mundo falharam. Recentemente, algoritmos foram usados para analisar padrões linguísticos e conexões com idiomas antigos. Os resultados? Inconclusivos, mas revelaram que a complexidade do manuscrito vai além do que se pensava, podendo ser um amálgama de várias línguas. O manuscrito Voynich se tornou um ícone na cultura popular. Ele é citado em livros, filmes e jogos, representando o mistério, o desconhecido e o inatingível. Mas para além disso, ele nos lembra da capacidade humana de criar e desafiar os limites do entendimento. Um dos aspectos mais intrigantes sobre o manuscrito Voynich é como ele continua a gerar novas teorias e atrair a atenção de documentaristas e pesquisadores. Em 2019, um documentário explorou a hipótese de que o manuscrito teria sido parte de uma enciclopédia de conhecimentos secretos, passada entre membros de uma sociedade oculta que, supostamente, dominava saberes perdidos. Essa ideia foi apoiada por descobertas arqueológicas recentes, como a escavação de locais medievais que revelaram fragmentos de manuscritos escritos em códigos semelhantes. O que isso nos diz? Talvez o manuscrito Voynich seja apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Uma rede de textos que escondiam informações cruciais, proibidas para a sociedade comum da época. Outro estudo recente, liderado por cientistas de inteligência artificial, apontou que alguns padrões de escrita do manuscrito podem se assemelhar a estruturas poéticas ou canções antigas, usadas para transmitir mensagens codificadas. Imagine se cada frase contivesse camadas de metáforas ocultas, como um enigma poético esperando ser desvendado. Para compreender melhor o contexto do manuscrito Voynich, é importante voltar ao século XV. Essa era uma época de grandes descobertas e tensões religiosas, onde sociedades secretas floresciam e a alquimia coexistia com as ciências naturais. Documentos históricos sugerem que figuras como Roger Bacon e Paracelso usavam códigos para registrar suas descobertas, protegendo-as da igreja e dos seus inimigos. Não seria improvável que o Voynich fizesse parte dessa tradição de ocultar o conhecimento sob camadas de complexidade. Porém, há uma camada adicional. Estudos arqueológicos revelaram que a prática de registrar informações em manuscritos cifrados era comum em ordens esotéricas que buscavam preservar saberes únicos. Esses textos eram guardados em locais secretos e passados adiante apenas para os membros mais confiáveis. Isso reforça a teoria de que o Voynich poderia ter sido uma herança desses grupos. Um segredo destinado a ser compreendido por poucos. E se o manuscrito Voynich não for apenas um enigma medieval, mas um registro que transcende nosso entendimento linear do tempo, muitos aficionados pela ficção científica levantam a hipótese de que ele poderia ser um registro de tecnologias ou conhecimentos de uma civilização perdida, ou mesmo de viajantes temporais. Pense em como os desenhos de plantas desconhecidas poderiam ser representações de espécies de outros mundos, ou como as ilustrações de estrelas e constelações podem conter coordenadas intergalácticas. Se isso parece loucura, lembre-se, muitos conceitos futuristas, como a nanotecnologia ou a viagem espacial, foram considerados fantasia antes de se tornarem realidade. Talvez o Voynich contenha pistas para o que ainda está por vir. Curiosamente, o mistério do manuscrito Voynich tem ecos em lendas e mitos de outras culturas. Por exemplo, na China antiga, existem relatos de textos que supostamente continham conhecimentos sagrados criptografados. No Oriente Médio, lendas falam de grimórios que só poderiam ser lidos por aqueles iniciados em práticas místicas. Até mesmo nas civilizações pré-colombianas, alguns códices guardavam segredos de astronomia e curas medicinais. Será que o Voynich poderia ser um elo perdido entre essas culturas? Um texto que viajou de mãos em mãos,
acumulando camadas de complexidade ao longo dos séculos. O fascínio pelo manuscrito Voynich não se limita a livros de história ou estudos acadêmicos. Ele permeou a cultura pop e inspira games, filmes e séries. Desde jogos que desafiam os jogadores a decifrar códigos complexos baseados em suas ilustrações, até séries que o usam como pano de fundo para narrativas sobrenaturais, o Voynich se tornou um ícone da busca pelo inexplicável. Um exemplo recente é o jogo de realidade alternativa, que coloca os jogadores em uma missão para decifrar uma versão digital do manuscrito, desbloqueando segredos fictícios, uma maneira de reviver a experiência de tentar decifrá-lo. Você pode estar se perguntando: se tantas pessoas tentaram e falharam, por que ainda insistimos em decifrar o manuscrito Voynich? A resposta é simples. O ser humano é movido pela curiosidade e pelo desejo de conhecer o desconhecido. É isso que nos faz buscar respostas, mesmo quando elas parecem inalcançáveis. E quem sabe, talvez a próxima pista esteja escondida em algo que ainda não percebemos, esperando para ser descoberta. Será que algum de nós será capaz de resolver o maior mistério da história? Só o tempo dirá. Então, o que você acha? O manuscrito Voynich é um código oculto, um guia médico perdido ou um enigma sem solução? Deixe sua teoria nos comentários e junte-se a nós nessa busca interminável pelo desconhecido. Afinal, enquanto houver perguntas sem respostas, a jornada nunca terá fim. E quem sabe, você possa ser a pessoa a resolver o maior mistério de todos os tempos.